Então, gente, hoje eu estou aqui para falar para vocês um pouquinho sobre a importância das habilidades sociais na terceira idade, que, como eu falei, é um público que eu já trabalho há algum tempo e que aprendi a gostar muito, é muito gratificante e muito importante para que a gente possa abrir mais o nosso olhar para esse público que cresce a cada dia. Bom, o crescimento da população de idosos é uma realidade mundial. Para a OMS, a Organização Mundial de Saúde, idosa é toda pessoa com 60 anos ou mais, segundo o IBGE. Né? Mas é importante lembrar que a idade cronológica não deve ser o único aspecto indicador das mudanças no processo de envelhecimento. De acordo com o IBGE, o Brasil tem 28 milhões de idosos, o que representa 13% da população. E esse percentual só tende a dobrar nas próximas décadas. Vocês sabiam que hoje no Brasil já existem muito mais avós do que netos? Né? E essa projeção indica que em 2050 o Brasil vai ser o sexto país com o maior número de pessoas com mais de 60 anos. Tem uma pesquisa, gente, que revela que já nasceu a pessoa que vai viver 200 anos. Vocês já pensaram nisso? Se a gente está preparado para atender esse público, para entender e atender essas pessoas todas? Preparar as empresas, os prestadores de serviços, os governos dos 3 níveis e as pessoas para o aumento da expectativa de vida da população é muito importante. É importante para que a gente crie, para que a gente construa um país mais justo, mais inclusivo e socialmente mais próspero. Segundo as pesquisas, esse processo de envelhecimento seria por conta do número menor de nascimentos a cada ano e o aumento da expectativa de vida do brasileiro. Também o avanço da medicina, a descoberta de vacinas, de novos medicamentos, o avanço dos procedimentos estéticos, isso tudo fez com que resultassem indivíduos muito mais preservados. Hoje em dia é muito comum a gente ver pessoas de 60 anos bem mais ativas, bem mais jovens, com mais vitalidade, mais vigor. E tanto é que já se fala que a velhice já não se emprega mais aos 60 anos. O conceito de velhice já não se aplica mais aos 60 anos. Inclusive, já se criou uma nova nomenclatura, que é a quarta idade. A quarta idade, ela contempla as pessoas com mais de 80 anos. Os superidosos, eles são aqueles idosos, adultos idosos, que apesar de já passarem dos 80 anos, que é uma fase da vida onde é muito comum surgir doenças degenerativas como Alzheimer, mas essas pessoas continuam mantendo continuam se mantendo suas funções cognitivas, resistindo à passagem do tempo. E já existem vários estudiosos da matemática, da física, da psicologia e da medicina estudando para saber como é que esses sujeitos conseguem chegar a essa idade com essa capacidade cognitiva acima da média. E muitas dessas pessoas estão em plena atividade, estão trabalhando, voltaram a estudar, estão na faculdade, frequentam academias, e continuam consumindo e produzindo. Envelhecer é um processo natural do ser humano que compõe o desenvolvimento normal e integral de qualquer pessoa. A velhice deve ser compreendida em sua totalidade, visto que se constitui de um processo biológico, mas também social e cultural. As transformações nessa fase da vida devem ser pensadas considerando o todo da pessoa, seu modo de agir, sua interpretação e como isso afeta a sua vida. O modo como cada pessoa se adapta ao envelhecimento vai depender dos seus valores, das suas condições físicas e das influências sofridas ao longo da sua vida. Ninguém nasce, cresce ou envelhece igual. Quem são esses jovens senhores aqui? Aí pra gente, eu sei quem é o do meio. Bom, esses, por exemplo,
como eu falei, ninguém nasce, cresce ou envelhece igual. O modo como eu cuido da minha saúde hoje vai impactar as minhas escolhas, as escolhas que eu faço hoje vai impactar na minha velhice amanhã. Nesse processo natural do envelhecer, a saúde é um dos aspectos mais afetados. Após alguns anos de desenvolvimento, o ser humano sofre um declínio, sim. Sistemas imunológico, sistemas endócrino, nervoso, eles vão sofrendo perdas normativas. Mas a velhice em si não é doença. É apenas uma fase onde as pessoas estão mais suscetíveis a doenças. E as pesquisas relacionadas ao envelhecimento revelam que os maduros, como eles gostam mais de ser chamados agora, os maduros, eles são os grandes protagonistas do nosso futuro. No Brasil, 64% das pessoas acima de 60 anos continuam sendo provedores das suas famílias, mesmo estando aposentados. Se a gente for parar para pensar, para analisar, mais de 2/3 das obras da humanidade que resistiram ao tempo foram criadas por pessoas acima dos 60 anos. E aqui nós temos esses exemplos, como o Éder falou, esses 3 senhores, Oscar Niemeyer, que um ano antes ele teve a sua última obra projetada um ano antes da sua morte. Ele morreu em 2012, aos 104 anos. E um ano antes, em 2011, ele projetou a sua última obra. E na psicologia, nós temos os representantes da psicologia, que também deixaram seu legado a partir dos 60 anos, deixaram sua marca, as suas maiores pesquisas, suas maiores contribuições para a ciência depois dos 60 anos, como Freud e Aaron Beck, que aos 99 anos, hoje, ele ainda leciona, ele ainda dá aulas online, ele ainda participa de projetos de pesquisa no seu Instituto Cognitivo de Psicologia, no seu Instituto de Psicologia Cognitiva. Vamos lá. Isso. As ciências do envelhecimento não têm uma explicação única sobre a velhice, que é normal ou patológica. O que se tem são parâmetros que definem que uma velhice normal corresponde a uma velhice com mínima interrupção das funções usuais. Mesmo apresentando doenças e agravos afetivos e sociais, a pessoa idosa pode viver bem sua velhice com as condições que tem, desde que seja estimulada em sua parte sadia e seja capaz de acionar recursos pessoais para enfrentamento dessas dificuldades. Eu queria citar também para vocês que existe uma pesquisa, a pesquisa Tsunami. A pesquisa Tsunami é uma pesquisa sobre os hábitos das pessoas de 60, 70 e 80 anos. Esse estudo ele busca compreender como essa parcela de cidadãos que, embora muito ativos, ainda se encontram invisíveis. Eles trabalham, eles se exercitam, eles sustentam suas famílias, mas ainda continuam invisíveis para o mundo. Eles não são vistos nos anúncios de revistas, nos anúncios publicitários, eles não veem produtos voltados para eles, não existe acesso à mobilidade, ao movimento e à segurança, à independência do idoso nas cidades e nos ambientes. E os acervos dos bancos de revistas, as peças de marketing, não oferecem fotos positivas dos idosos, porque eles estão sempre associados à falta de saúde. Mas a verdade é que esses idosos, os maturi, como eles estão sendo chamados por essa pesquisa, eles são um mercado em amplo crescimento para novos produtos e serviços. É a chamada economia prateada, a economia da longevidade, que cresce ano após ano. Então, é muito importante que a gente dialogue com o idoso para entender as suas limitações, o que ele precisa, qual a dificuldade que ele tem, se ele tem dificuldade de locomoção, por exemplo. Vamos buscar atividades que envolvam outras funções, como pintura, escrita, a leitura. Se ele não tem mais a visão tão preservada, vamos incentivar a interação com outras pessoas, rodas de conversa, música. Por exemplo, lá onde eu trabalhava na instituição, tinha um senhor que ele compunha poesias, poemas, e ele gostava muito de escrever, só que com o tempo a visão dele foi ficando meio prejudicada, e quando ele já não pôde mais escrever,
eu sugeri a ele que ele meditasse. E ele ditava as poesias para mim, porque ele continuava tendo inspiração. Ele ditava as poesias para mim, eu escrevia, depois digitava, e fizemos uma pasta, um livro onde ele ia colocando ali as obras dele, os poemas, as poesias. E é isso que a gente precisa fazer, acionar esses recursos pessoais do próprio idoso para que ele enfrente essas dificuldades. E preparar também as famílias, é muito importante, né? Alguns aspectos relativos às mudanças na capacidade do idoso pode afetar não só a ele, mas também os familiares, tanto os profissionais quanto os cuidadores familiares. Eles precisam de apoio, pois eles vêm com uma sobrecarga emocional muito alta e também desgaste físico. A visão que a sociedade tem de que o idoso é um sujeito em contínuo processo de perdas e ausente de papéis sociais contribui para a criação e propagação de estereótipos negativos em relação à velhice, fazendo com que, em muitos casos, condições básicas de vida sejam desrespeitadas. Gente, quantas vezes a gente não vê alguém falando, ou a gente mesmo já falou assim, vê um idoso na rua, um idoso sozinho na rua. O que essa senhora faz na rua? Por que está sozinha? Devia estar dentro de casa, né? Porque só o fato da pessoa estar na terceira idade, já estar na velhice, ela não tem mais o direito de ir e vir. A gente pensa muito isso. Outras vezes, lá onde eu trabalhava também, as pessoas tinham muito o comportamento de chegar até nós estávamos fazendo algum trabalho ali com o idoso, e elas chegavam e se dirigiam a nós. Diziam, como é o nome dela? Eu posso tirar uma foto com ela? E eu dizia, pergunte a ela está aqui, ela pode te responder, ela se comunica, ela pode dizer se ela quer ou não. Então, a gente acaba desrespeitando muitas dessas condições do idoso de ir e vir, de poder falar, de poder expressar a sua opinião, né? Mas a verdade é que a terceira idade é uma fase que contém novidades como qualquer outra. Mas os parentes e as pessoas jovens próximas do idoso, elas podem não saber lidar direito com isso. Né? Por exemplo, quando falamos de doenças psicológicas, é muito comum que a gente associe essas doenças só às fases mais jovens, às pessoas mais jovens. Por quê? Porque a gente acha que é uma fase que as pessoas mais jovens já estão numa fase cheia de segurança, questionamentos, como se na maturidade não existisse mais isso, que a pessoa estagnou só porque está mais maduro. E eles continuam se desenvolvendo, sim. Por exemplo, a depressão, nessa fase da vida dos idosos, ela pode se manifestar de outras formas que não as mais usuais, como tristeza ou falta de motivação. Muitas vezes o aumento das dores físicas e a perda de memória são resultantes de uma doença psicológica. Pesquisas apontam que problemas psicológicos como ansiedade, depressão e desesperança em idosos não são muito investigados pelos médicos e outros profissionais clínicos, embora essas sejam queixas muito comuns. Mas essa pesquisa é de 2004, mas ainda hoje a gente percebe que ainda não vê muito trabalho voltado para essa grande parcela da população, né? E o sofrimento advindo da solidão, do preconceito, causa muitos problemas. Além de depressão, ansiedade, causa também o suicídio. Conforme a idade vai chegando, nós vamos ficando mais apegados a algumas ideias e conceitos. E é natural, pois a gente se apega aos pontos comuns que nós já conhecemos e que nos dão mais segurança, mais conforto. E com isso pode surgir a chamada teimosia. Então, muita gente tem a mania de dizer assim, depois que fica idoso, volta a ser criança. O idoso ele não gosta de ser chamado de criança, ele não gosta de ser tratado como criança. Então, não infantilize a sua fala para se comunicar com o idoso. Outra coisa, não impõe as suas decisões sem consultá-lo ou respeitar a sua autonomia. E quando eu falo de respeitar a autonomia, eu não falo de negligenciar o cuidado.
independente de quem seja o cuidador, se seja o filho ou um profissional, é importante, sim, essa pessoa é responsável pela vida e pelo cuidado do idoso. E é importante você ter isso bem claro para evitar que o idoso coloque a sua própria vida em risco. Em alguns momentos, vai ser necessário a gente desagradá-lo para a sua própria proteção, porque decide por aquilo que é melhor para a sua proteção. Mas é fundamental conversar com o idoso e explicar para ele que aquilo é o melhor a ser feito, ser assertivo, ser firme, mas também com carinho. Permita que ele participe ativamente das decisões e atividades familiares. É muito comum, gente, a gente afastar o idoso. Isso, às vezes, nem é a intenção do cuidador, da pessoa que está ali com ele, mas é muito comum que se exclua o idoso desse tipo de atividades, nos afazeres da família. Então, é muito importante promover o diálogo, encorajá-lo a expressar seus desejos sempre que possível, envolvê-lo na tomada de decisões, falar de forma realista e respeitosa, compreensiva sobre as condições de saúde dele. Nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, é muito importante, a gente sabe que é muito importante ter esse distanciamento, esse isolamento do idoso, mas colocar o idoso preso dentro de casa e não proporcionar a ele momentos de lazer, momentos de atividade física, ainda que dentro de casa, pode resultar em grande sofrimento ou adoecimento para ele. Os médicos já chamam atenção que a falta de atividade física, a falta de mobilidade, pode causar enfraquecimento dos ossos e dos músculos, e com isso aumenta o risco de quedas e fraturas nos idosos. Então, se você pode, se tem essa possibilidade de sair um pouco com ele, levá-lo para tomar sol, verifique se há essa possibilidade de distanciamento entre as pessoas, busque atividades online, cursos, encontros com amigos. Os idosos gostam muito de saber notícias, às vezes essa tristeza, essa apatia, às vezes é por falta de informação, falta de notícias de um filho, de um parente. Eu via muito isso o tempo todo lá. Eles ficavam muito tristes e a gente ia perguntar por quê. Não sei o que aconteceu, ele falou que viria e não veio. E eu não sei se ele está bem, se ele está doente. Muitas das vezes ele não queria, a preocupação dele não era saber se a pessoa quer ter notícias minhas, eu é que quero ter notícias dele, saber como ele está. Então, é interessante que se incentive essa mobilidade física, mas também essa mobilidade virtual. Agora, com a tecnologia, com as lives, né, as chamadas de vídeo, coloque o idoso, traga o idoso, conecte ele com esse tipo de atividades e de tecnologias, né? Eles podem, sim, eles têm essa capacidade de lidar com isso. Diversas pesquisas têm apontado que as relações sociais estão intimamente ligadas à qualidade de vida dos idosos, promovendo melhores condições de saúde. A carência de relações sociais é tão danosa para a saúde quanto o fumo, a pressão arterial, a obesidade e a ausência de atividade física. A deterioração da saúde pode ocorrer não somente pelo desgaste natural do organismo, mas também pela redução da quantidade e da qualidade das relações sociais. Nós já falamos bastante aqui sobre essa importância do idoso ter esse momento de interação com as pessoas, e as pesquisas só reforçam isso, né? Que a ausência de apoio emocional, devido às condições inerentes do envelhecimento, podem sim agravar doenças como ansiedade, depressão. Os indivíduos isolados, eles apresentam de 2 a 5 vezes mais chances de morrer do que os indivíduos que têm vínculos, que mantêm vínculos. Então, ter esse relacionamento alegre, cativante com a família, amigos, é tão importante que a sua falta pode acarretar problemas cardiovasculares, neurológicos, diminuindo assim a longevidade. As habilidades sociais, elas são comportamentos do indivíduo, são uma classe de comportamentos do indivíduo que o auxiliam
no seu desenvolvimento socioemocional e o auxiliam a lidar de forma funcional com as demandas do cotidiano. E o desenvolvimento dessas habilidades auxilia o idoso a estabelecer redes sociais de apoio, atuam na recuperação e prevenção dos problemas de saúde mental. E apesar da literatura associar relações interpessoais, apoio social e qualidade de vida na terceira idade, ainda são poucas pesquisas que focam especificamente no repertório de habilidades sociais de idosos. Bom, porque as pesquisas constataram que quanto mais a idade avança, mais as habilidades de conversação e desenvoltura tendem a declinar. E tal tendência pode ocorrer devido ao idoso ficar mais concentrado na autoconservação dos aspectos físicos e mentais e a reduzir os seus investimentos sociais e interpessoais. Ou seja, ele passa a se sentir mais desprezado, mais deixado de lado, e ele passa a dar atenção maior ao que ele perdeu, ao que ele não pode mais fazer, e ele já não procura mais estar com as pessoas, conversar, se socializar, porque ele sente que ele já não pertence mais àquele mundo, àquelas pessoas. E com a idade avançada, pode trazer de forma mais proeminente sentimentos de medo, desespero, insegurança, o que pode contribuir para um rebaixamento do autocontrole. E à medida que essa idade avança, o indivíduo passa a perceber o futuro um pouco mais, de forma mais restrita, né? O idoso, ele passa a sentir a morte mais próxima, a finitude mais próxima. E muitas das vezes esse medo da morte não é o medo de morrer, mas é o medo de ficar doente, de ficar dependente de outras pessoas, de morrer com sofrimento. Bom, o THS, o treinamento de habilidades sociais, é um procedimento de intervenção que reúne estratégias oriundas da teoria de aprendizagem da psicologia social e da teoria cognitivo-comportamental, que auxiliam as pessoas a adquirir habilidades que as permitirão ampliar seus repertórios comportamentais e melhorar a qualidade de vida das relações interpessoais. E aqui eu trouxe algumas dessas habilidades que eu acho muito importantes para incentivar o idoso. As habilidades sociais, elas são aprendidas e são desenvolvidas. A comunicação, por exemplo, é a habilidade de conversação. Nós já vimos mais na frente que a habilidade de desenvoltura social, de conversação, ela fica um pouco reduzida com o passar do tempo, com a idade. Então, é interessante estimular esse idoso nessas situações sociais de aproximação, de pedir favor, de recusar pedidos abusivos. Alguns ficam mais isolados, têm medo de falar o que sentem, o que precisam, com medo mesmo de incomodar os outros. A assertividade. Quantas vezes nós não conhecemos, quantos idosos nós não conhecemos, aqueles idosos que sabem dizer o que querem, que sabem dizer, olha, eu sei quais são os meus direitos, eu tenho prioridade a isso, eu tenho a minha prioridade, mas tem muitos que não sabem. Então, a assertividade, ela vem para incentivar essa expressão de direitos, de pensamentos, mas de forma a não violar o direito dos outros, mas também auxiliar aqueles idosos que são um pouco mais apáticos, que são mais inseguros, que apresentam um comportamento mais passivo, que fogem de conflitos. O autocontrole. O autocontrole, ele é a habilidade de criar estratégias para lidar melhor com as nossas emoções. E os sentimentos de medo, desespero, insegurança, agressividade, eles podem contribuir para um rebaixamento do autocontrole. E falando nessa questão da agressividade, muitas das vezes o idoso ele se mostra um pouco agressivo, muito por conta de sentir que ele está perdendo o poder, que ele está perdendo um pouco a sua autonomia, e já são outras pessoas que escolhem por ele. O idoso, ele tem muita dificuldade, às vezes, de acatar direcionamento de alguém mais novo, de alguém que cuida dele, alguém com menos experiência, com menos bagagem que ele. Então, é um pouco difícil para ele aceitar esse direcionamento
essa ordem de alguém bem mais novo que ele. Expressão de sentimentos, afirmação da autoestima, fazer amizades. É muito importante incentivar essa criação de vínculos genuínos de amizade, de compartilhar experiências. Isso tudo auxilia o idoso e qualquer pessoa a enxergar a vida de maneira mais positiva, a conviver melhor com as mudanças e a lidar melhor no trato com os outros. Ana, Oi? tá me ouvindo? Tô. Contribuir rapidinho. Tem uma pesquisa que ela fala, inclusive, que um dos fatores mais determinantes para uma longevidade mais sadia é essa questão do vínculo de amizade. Ele ainda é superior aos vínculos familiares, né? Eu não lembro agora qual é o autor da pesquisa, mas quando eu estava estudando para escrever aquele capítulo do livro, né, do Olhar da Psicologia para a Terceira Idade, e achei interessante, né? E lá os pesquisadores também falam que a família muitas vezes você não escolhe, mas o vínculo de amizade ele é escolhido. Isso. Então é bacana e é importante também a gente pensar e instigar esse vínculo de amizade, mesmo quando a pessoa já tem mais idade. Né? Porque muita gente é saudosista em relação à amizade, né? Que é aquela amizade da escola, aquela amizade é o que é retratado em filme, novela, enfim, em vários locais, como se a gente não pudesse fazer amizades a todo momento, né? Sim. O ser humano continua se desenvolvendo, aprendendo, e ele vê muitos dos seus amigos se perdendo, né? Muitos dos seus amigos já vão indo embora, então fica um pouquinho difícil para ele fazer essas novas amizades, mas é necessário que a gente incentive, que a gente esteja sempre ali incentivando realmente esses vínculos. Ao considerar que as habilidades sociais são comportamentos aprendidos, nós podemos supor que um programa de habilidades sociais orientado para a terceira idade pode proporcionar a essa população aperfeiçoar o desenvolvimento de suas habilidades sociais para agir de maneira funcional nas diferentes situações, desafios e contextos da vida em sociedade. O idoso, ele tem sim a capacidade de integrar o passado, de contribuir, de ser produtivo no presente, contribuir com o presente e contribuir com as gerações futuras. Mas é preciso que nós, sociedade, possamos oferecer condições para isso e reconhecer a importância das pessoas mais velhas, das pessoas mais maduras, valorizar a maturidade, a sabedoria, a experiência dessas pessoas, desses adultos mais velhos, porque as pessoas, quando eu falava sobre tratá-lo como criança, a gente tem 3 classes: criança, adolescente, 4, na verdade, criança, adolescente, adulto e idoso, mas ele é um adulto e idoso, ele não virou criança porque ele virou idoso, ele continua sendo um adulto, mas idoso. Então, é necessário essa valorização da experiência desses adultos e idosos. E nesse sentido, é necessário também dar visibilidade e engajar entidades, tanto políticas como de mercado, a atuarem nessas questões. O investimento em uma velhice saudável deve começar desde a infância, não só no aspecto da manutenção da nossa saúde, como eu falei lá na frente, que o que a gente faz hoje vai impactar na nossa velhice amanhã, mas também com o ensinamento do respeito, do acolhimento e da valorização dos mais velhos. Bom, gente, o que eu tinha para mostrar para vocês. Sem perguntas, que tem para compartilhar também suas experiências, suas dúvidas. Vamos lá, Ana, eu vou fazer alguns comentários que o pessoal colocou aqui, e aí vocês fiquem à vontade para colocar perguntas. Seu Sérgio, dá uma olhadinha no seu WhatsApp,
seu privado que eu mandei aí para o senhor, por favor. Tirando os boas noites, cadê? Algumas pessoas elogiando a palestra, falando que a Bem-vinda à Aposentadoria colocou, é maravilhoso foco na saúde e nas possibilidades, né, de melhoria da vida, da qualidade de vida desse idoso. Vamos lá. O seu Sérgio colocou aqui que ele é um exemplo que tem 76 anos. Ah, não, ele colocou, eu, por exemplo, tenho 76 anos e estou no curso. Caso no curso que ele está se referindo é o nosso curso de treinabilidades sociais, né? Eli Monteiro te dando parabéns. A Mercedes comentou, né? Muitos problemas dos idosos são criados pelas atitudes da família em relação a eles. A Laila pediu os slides, comentou que esse conteúdo é bom, eu já respondi ela, que a gente vai passar. Obrigada, Laila. Obrigada, Eli. O Renato colocou aqui, Renato Fraga, um amigo meu, psicólogo daqui de Porto Velho, ele falou, né? No SUS, a presença dos idosos é marcante. É essencial um olhar detalhado para as necessidades deles e as habilidades sociais que a Ana traz são realmente importantes para o bem-estar dos idosos. Quer comentar, Ana? Senão sai comentando tudo. Pode continuar. Sim, essas que eu trouxe são assim as que eu acho que são mais interessantes, mais próprias dos idosos, porque era o que eu tinha, é o que eu tenho como experiência, que eu via que faltava a eles, aos idosos com que eu trabalho, né? Essa comunicação, a realmente colocá-los para falar o que sente, falar sobre as coisas que eles precisam, era muito isso, eu estou sentindo dor, mas o senhor já falou, já conversou, já chamou alguém para dizer que está precisando? Não, porque eu vou incomodar, porque ele vai falar mal de mim. Então, a gente acaba, muito desses comportamentos, a gente pensa, é coisa da idade, e por isso a gente acaba reforçando esse tipo de comportamento do idoso, por achar que tudo é coisa da idade. E às vezes é só uma falta de habilidade mesmo dele, desde sempre, como a questão da teimosia. Porque as pessoas associam a teimosia à velhice. Ficou velho, é um velho teimoso. É um idoso teimoso, e todo idoso é teimoso. Não, às vezes, se você parar para pensar, será que essa pessoa não é teimosa desde de sempre? E com o passar do tempo, com a idade, os nossos traços de personalidade, eles vão só se intensificando. Então, essa pessoa ficou mais teimosa com a idade. Não quer dizer que ela ficou teimosa só porque ela passou para a terceira idade, só porque ela passou a ser madura. E tudo isso pode ser treinado e desenvolvido através do programa de habilidades sociais, de treinamento. Uma coisa que eu vejo também aqui sobre o SUS é que faz muita diferença, né? O idoso que ele tem tem um repertório melhor de habilidades sociais, mais autonomia. Sim. Ele acaba ganhando, né, mais autonomia. Ganhando não, ele acaba exercendo mais essa autonomia, tendo consciência dos seus direitos, né? Não recebendo qualquer não. No SUS aqui, até para contribuir um pouco, que nós recebemos são dois extremos, né? Pessoas muitas vezes passivas, que não têm noção dos seus direitos e aceitam qualquer não, qualquer tipo de atendimento, e pessoas que às vezes excedem, né, ali o que elas podem, porque muitas vezes foram mal atendidas em outros lugares, né? Uhum. Também porque se tem uma cultura de que o funcionário público não gosta de trabalhar, então vou dar um grito aqui, funciona. E eu não estou falando do idoso, estou falando do ser humano, né, em geral. Então, legal, assim, muitas vezes os idosos dão banho, sabe, de habilidade social, é muito legal. Essa semana uma senhora fez um comentário, enfim, conduziu um final de conversa muito bacana comigo sobre isso, agradecendo, sabe, o atendimento e tal. Deu uma aula de habilidades sociais, né? Deu vontade, assim, de falar assim, olha só um pouquinho, vamos gravar aqui para mostrar para todo mundo. Muito bacana, assim, e fazendo feedback, né? Não só elogio, muito legal. E isso deve ajudar muito na autonomia dela também. Vamos lá, tem bastante comentário aqui. Foi muito bom você falar isso. Eu também trabalho no SUS, né, com atendimento, e realmente
a quantidade de idosos que procuram esse serviço e sozinhos. Por isso, muito esses comentários dizem, olha, está sozinha, está aqui, mas muitas das vezes ele não tem quem o leve, não tem quem o ajude, então ele tem que ir sozinho mesmo, e ele ainda dá conta de fazer isso. Mas eles têm realmente essa posição de reclamar e de dizer que tem direito, que tem prioridade, e é isso mesmo. E como uma coisa leva a outra, né? Aí na hora que você começou a falar agora, eu lembrei de algumas avaliações que nós fizemos para o Ministério Público, pelo CAP, sobre essa situação de idosos que moravam sozinhos. Nas 3 situações que nós fomos, as 3 os idosos tinham autonomia, um idoso tinha um pouco menos, mas os 3 estavam recebendo, né, essa questão da aposentadoria e conseguiam viver minimamente bem. E aí algumas pessoas faziam denúncia, aquela coisa toda, uns porque queriam que o idoso fosse morar com familiares distantes, e o idoso não queria, ele queria ficar na casa dele, ter a autonomia dele ali, né? Enfim, mesmo ganhando pouco, mas ninguém sabe a condição também dessa outra família. Se essa outra família não ia, de repente, tentar controlar o recurso dele, ele ia usufruir menos ainda do que ele tinha, ou não, enfim, são hipóteses. Até nós mandamos algumas comunicações para o Ministério Público pedindo para eles pararem de fazer essas solicitações de avaliação, porque eles têm equipe, né? O assistente social vai lá, averigua, mas parece que é forçado eles, né? Uma ideia de se forçar o idoso a terminar os seus dias numa instituição, por exemplo, quando ele não tem uma família mais bem favorecida financeiramente ou mais próxima, né? E nós observamos que muitos assim, já com essa melhor idade mesmo, de 80, 78, mas com uma condição física já mais prejudicada, 90, enfim, queriam estar sozinhos, né? Criavam seu ambiente, tinham seus vizinhos, tinha uma rede de apoio, conseguia sobreviver com a questão financeira, tinha sua casa própria, muitos não tinham filhos ou filhos distantes, e eles se organizavam para isso. E assim, ainda existe muito tabu, né? Muita barreira até nossa para aceitar. Uhum. Quer forçar aí estado de sanidade mental? Ótimo. Os 3 estavam bem, por exemplo. Então, tinha muito o que fazer. Sim. A Deilânia perguntou aqui, como trabalhar o luto com idoso? Essa questão que eu falava, né, que ele sente a finitude próxima, né, e, na verdade, assim, se a gente for pensar, a gente vai tendo diversas perdas, essas perdas são como, alguns autores falam, são como pequenas mortes, né, que a pessoa vai tendo ao longo da vida, e quando chega nessa fase da velhice mesmo, ele vai sentindo isso muito mais próximo, e esse medo realmente é o medo de ficar prostrado, de ficar dependente, de ter um sofrimento. Numa das pesquisas que eu coloquei aqui, eles fizeram essa entrevista com os idosos, e os que tinham alguma religião, tinham alguma crença, eles viam de uma maneira mais positiva, assim, porque eles tinham uma crença em algo maior, de que eles iam para um lugar melhor, mas aqueles que não, eles sofriam muito, porque são muito apegados à vida, né? Por mais que saiba que todo mundo, que a morte é o fim de todo mundo, que todo mundo vai morrer um dia, mas as pessoas são muito apegadas à vida. E na nossa sociedade, falar sobre morte ainda é um tabu, é muito difícil, as pessoas não querem falar, evitam. E o idoso, ele também tem esse medo, mas muito mais de sofrer, né? De sofrer no final da sua vida. A Rosiane mandou, perfeito, Ana, na escola que presta serviço, lá se trabalha essa questão do respeito à pessoa idosa, né? E continua, muito importante começar desde cedo. A Laila perguntou se você poderia explicar a diferença entre senilidade e senescência. Bom, a senilidade e senescência, elas fazem parte do processo de envelhecimento.
né? Elas são alterações relacionadas ao envelhecimento. E a senescência são alterações fisiológicas normais do ser humano, de qualquer pessoa, como o embranquecimento dos cabelos, as rugas, né? A perda de flexibilidade da pele. E isso não caracteriza doença, não caracteriza alguma perda, né? E a senilidade já são condições, ou seja, doenças que acometem o indivíduo no decorrer da sua vida e comprometem, sim, a sua qualidade de vida, e a sua saúde. Mas elas não são comuns a todas as pessoas, na mesma faixa etária. Por exemplo, tem a osteoartrose, as diabetes, a perda hormonal que causa a infertilidade nos homens. Nem toda pessoa vai apresentar isso, mas é uma característica da velhice. Isso seria a senilidade. A Tatiana Silva perguntou aqui, Ana, tu trabalhas com os idosos individualmente ou em grupos? Bom, lá na instituição onde eu trabalhava, eu já não estou mais lá, eu trabalhava tanto em grupo como individualmente, como lá eles eram a maioria deles tinha muito comprometimento cognitivo e de mobilidade. Eu trabalhava com cada um, isso foi uma coisa que eu observei desde o meu estágio, quando eu estagiei lá durante a graduação. Eles tinham muita dificuldade de se socializar, de falar uns com os outros, de conversar entre eles. Era muita dificuldade porque eles diziam assim, eu sou o melhor daqui, ali só tem gagá, ali só tem gente caduca, eu não vou conversar com ele. Então, depois, quando eu voltei já para trabalhar no local, eu conseguia já reuni-los para fazer roda de música, roda de conversa, um pouco, mas a maior parte eu fazia mesmo individual, até porque eles me chamavam. Eu chegava, eles já diziam, ei, hoje eu quero falar contigo, porque era uma quantidade muito grande e às vezes não dava para eu fazer tudo num só dia. Então ele chegava, hoje eu quero falar com a senhora, hoje eu quero falar contigo. Então eu trabalhava tanto individual como em grupo. Você me lembrou meus 19 anos, quando eu fazia voluntariado na Casa do Idoso, Casa do Ancião, aqui na minha cidade agora. Mas esse é assunto para outra etapa, mas é emocionante. Bem-vindo à aposentadoria colocou, a velhice engloba muita heterogeneidade. Precisamos estar atentos às generalizações e simplificações, pois nela muitas vezes os preconceitos são embutidos, verdade. Uhum. Vera Menezes, não trabalho com esse público, mas vejo muitas declarações de falta de respeito ao direito do idoso, como pessoa em vários âmbitos da sociedade. Todo dia sai alguma matéria, né? Semana passada teve uma de um cara que só foi pego porque ele bateu não sei se era mãe ou era avó dele, sei lá, no elevador. E mesmo filmando, a pessoa ainda tenta negar, né, no começo. É impressionante. A Nadir comentou: a família tem muita importância no ensino das habilidades sociais aos idosos. Eles podem se sentir mais valorizados com o apoio familiar. Então, pense que vale a pena investir quando possível. A Allen colocou: acho muito importante esse trabalho com o THS, com os idosos, porque essa cultura eles sentem na pele a cobrança pela juventude e força eterna. Uhum. O autoconhecimento também vem dos nossos antigos. A Nadir colocou: excelente, excelente, Carla. Sua fala é de muita importância. Precisamos de mais profissionais capacitados para trabalhar com esse público. A Mercedes colocou: vejo que o ser teimoso, rabugento, ranheta ou até enjoado fala da condição familiar. Quando o idoso percebe que sua vontade, sua opinião não é respeitada. Você pode comentar um pouco o que eles colocaram? É o que eu falava, né? Que nem sempre a gente vai poder agradá-lo, nem sempre a gente vai poder fazer o que ele quer. Então, é necessário falar, explicar que aquilo está sendo feito para o melhor para ele, para sua proteção, porque ele tem essa dificuldade de acatar essas ordens, de receber esse direcionamento. E muitas das vezes é necessário que a pessoa seja firme.
seja firme para lidar com esse idoso. Principalmente com algumas questões relacionadas à saúde, né? Sim. Que é Sim, interessante. porque ele se sente perdendo o poder. Agora não sou mais eu que escolho, são outras pessoas. Eu eu ouço muito isso. Eu já não presto mais para nada. Eu já não decido mais nada. São eles que decidem por mim. Então, para ele isso é muito difícil. Por isso essa resistência às vezes. Tu falaste também algo sobre estar na casa de alguém, né, dele deixar a sua casa, essa questão do pertencimento é muito forte neles, principalmente nos idosos que estão em alguma instituição. Eles, por mais que eles sejam bem cuidados, por mais que eles tenham atenção, assistência, eles não se sentem pertencentes àquele lugar. Então, às vezes eu via muitas pessoas chegarem lá no asilo, isso foi uma coisa que eu fui aprendendo, né? Porque a gente vai tendo a experiência, errando e acertando. Então, quando as pessoas chegavam lá e diziam: oi, tudo bem com a senhora? Como é que posso estar bem? Eu estou nesse lugar, eu não estou na minha casa. Então, eles respondem, essa pessoa falou sobre ser ranheta, sobre ser ranzinza, eles respondem dessa forma. Mas, com o tempo, a gente vai ganhando a confiança, vai passando a conversar, e eles vão falando também sobre outras coisas, mas é bem difícil essa questão do pertencimento, porque eles se apegam realmente às suas coisas. Eu preferia estar na minha casa, fosse do jeito que fosse, com a condição que fosse, mas eu preferia estar na minha casa, no meu lugar. Sim. Vamos ver aqui. Gente, pode continuar fazendo perguntas, tá? Comentários. A Vera Menezes falou que a THS deveria ser prática diária das clínicas públicas, pois iria contribuir para o autoconhecimento e diminuição dos psicofármacos. Vera, é verdade. E uma coisa bem complicada, às vezes, a gente até tenta, né, em alguns momentos. Por exemplo, a minha vontade sempre é trabalhar com THS também no serviço público, mas o problema é que geralmente existem algumas demandas que são obrigatórias e as pessoas não querem propor algo novo, né? Não é nem propor, às vezes é acatar algo novo, quando o obrigatório não está cumprido, né? E do nosso trabalho enquanto psicólogo, e tem outros colegas aqui do serviço público também, a própria Ana, né, já acontece muito isso. Muitas vezes a gente tem um trabalho bacana que foi construído uma carreira em cima disso, né? A Ana faz um investimento, ela é aluna do meu curso, da turma 1, renovou para 2, por exemplo, vai adquirindo o conhecimento pelo seu próprio esforço, né? E nem sempre a gente consegue colocar em prática, porque eu mesmo não consigo colocar em todos os lugares, porque muitas vezes é cobrado o cara crachá, que eu chamo, né? O obrigatório, vamos dizer assim. E a psicologia, infelizmente, nessa parte da saúde, ela é muito. Como é que eu vou falar? Ela existe onde é obrigatório, geralmente. Não é uma profissão onde a gente consegue trabalhar muito a qualidade de vida, né? Essas questões de cunho preventivo ou mesmo de melhorias, né? É muito assim, precisa abrir um leito hospitalar, tem que ter não sei quantos psicólogos por leito. E, geralmente as contratações são também assim, precisa se abrir uma equipe X na prefeitura, então vamos lá contratar o psicólogo. É muito limitado ainda, né? Em todos os sentidos, limitado não do nosso conhecimento, da nossa atuação, mas até em número de psicólogos, né, formados, e número de psicólogos, por exemplo, atuantes no SUS. O Daniel Lira Bento, psicóloga Carla, grande abraço, minha amiga. O seu Sérgio está falando, né, uma questão de preconceito social. Convidei o seu Sérgio para participar, não sei se ele vai poder entrar, Ana. Convidei aqui de última hora, se ele puder Fique entrar, à vontade, seu Sérgio. Seu link tá aí, o link tá aí, viu, no seu WhatsApp. Só entrar normal, como se entra nas nossas reuniões de aula só pelo Zoom. E aqui nós vamos estar pelo Zoom e vamos aparecer
para os nossos colegas aqui que estão nos assistindo no YouTube. Tá bom, seu Sérgio? Se eu puder entrar. Então, Ana, assim, uma coisa sobre esse debate, essa parte mais até mesmo polêmica, né, sobre o idoso ser ranzinza ou não, esse papel do idoso. Eu vendo a tua palestra, eu vejo muitas vezes o idoso sendo retratado como frágil, mas pelo menos os idosos que eu atendo, uma boa parte, eles escondem até os sintomas de adoecimento dos filhos, dos netos, né, para evitar o sofrimento deles, mesmo que seja em detrimento até da sua própria saúde física e mental. Então, geralmente, o idoso segura dor, o idoso aguenta algumas coisas que não necessariamente ele precisaria aguentar, na verdade, algumas ele não precisaria aguentar. E até às vezes difícil convencê-lo de que, olha, né, nós temos que falar com a família, precisa melhorar esse acompanhamento. É uma lutazinha diária, né? Porque às vezes a família é negligente, algumas vezes a família é negligente, outras a família nem sabe, né? Porque hoje também esse saber ou não saber o que se passa na vida do nosso familiar é muito subjetivo. Nós acompanhamos pessoas que moram na mesma casa e não sabem muito da vida daquela outra pessoa que divide ali o apartamento ou a casa com ela, né? Então, muitas vezes até nós vemos um papel inverso àquilo que a sociedade às vezes quer demonstrar ou quer afirmar, que é a figura do idoso frágil. Em vez disso, eu também percebo muitos idosos que têm muita força, né? Que são verdadeiros, fora aqueles idosos heróis, né? Como você falou, que são aqueles que ganham a aposentadoria e com a aposentadoria sustenta toda a família. Sim. A Vera disse que, infelizmente, é mais vantajoso o poder público ter uma população doente, pois entra mais dinheiro. É uma possibilidade. A Edneide, excelente fala. Um ponto importante foi falar sobre as amizades. Geralmente, quando se pergunta ao homem quem vai cuidar dele na velhice, responde esposa e filhos. A mulher diz eu mesma ou minhas amigas. A Natália Giovana colocou, temos que ter paciência para ouvir. Às vezes eles só querem conversar. E Oi, Natália. muitas das famílias, às vezes, não têm paciência. Natália tinha te dado boa noite. É verdade, Natália. Os jovens acham que o idoso não tem muito mais a falar, o idoso fala muito. Mas às vezes é tão difícil, eles não sabem o quanto é difícil trabalhar com um idoso que fala pouco, né? Então é tão bom o idoso que consegue falar, que consegue se expressar. Às vezes, mas ele conta a mesma história sempre, né? E aí acabam isolando um pouquinho esse idoso, não coloca ele nas relações, nas interações familiares, mas é muito importante ter essa paciência, até porque todos nós queremos chegar, né, à terceira idade, que ninguém quer morrer novo, então a gente quer chegar e ter pessoas que possam também cuidar de nós, possam ter essa paciência e nos valorizar. Gente, mais perguntas? Mais alguém? É muito interessante, né? Assim, para a gente pensar para o pós-pandemia, essa situação do THS para os idosos, né? Eu sempre fiz questão de estar acompanhando a Ana mais de perto, tá até estimulando, porque, por exemplo, no nosso curso, até determinada turma, a gente tinha só a Ana, na primeira turma, que né, tinha essa vontade de levar o treinamento de habilidades sociais para o público idoso. Então, assim, acredito que hoje tenha mais pessoas. A gente ainda não viu ali todo mundo, enfim, ali sobre a turma 3, quais são as vontades. Mas o quanto é necessário, né? O quanto isso é necessário.
E esse trabalho com idoso, eu remeto muito a essa questão do trabalho na época do voluntariado. Ainda entrando na psicologia, nós fazíamos tanto na casa do ancião, e teve uma época que nós tentamos acompanhar a pastoral do idoso, mas Ana, eles eram muito ativos, a gente não conseguia acompanhar eles, porque né, eles faziam as caminhadas 2 vezes na semana, se encontravam todos na igreja, iam caminhar, né, ali por alguns pontos mais tranquilos da cidade, tinham as atividades, tinham pastorais inteiras que eram todas coordenadas por idosos. Se não me engano, eles, enfim, tinha a Legião de Maria, tinha uma outra que a gente até brincava, né? Tipo, gente, tem representante da tal e da tal. Aí quando foi eu falei, gente, são os mesmos, né? Eles têm ali um local cativo. Não sei como está hoje, né? Que eu mudei de endereço já faz um tempo, mas era bacana ver esse movimento, sabe? E o quanto isso melhorava saúde mental, autoestima e até mesmo a saúde física. Né? Até mesmo a saúde física. E na época que tinha algumas atividades missionárias, mais da metade eram idosos. Então, assim, um público de idosos muito ativos, né? E é bom a gente se atentar, fazer todo esse processo mesmo de acompanhar, né? Sim. Na igreja é muito comum mesmo a gente ver os idosos presentes em todo tipo de pastoral, movimento. Eles estão à frente, eles são os que mais trabalham, principalmente a Legião de Maria, que tu disseste, é praticamente de idosos, né? É praticamente toda coordenada, conduzida por idosos. Eles têm um grande trabalho dentro da igreja. Os idosos estão sempre à frente. E são realmente muito ativos. A Celsa Coelho, eu espero que eu tenha pronunciado certo, comentou, ótima explanação de vocês, ainda espero que as condições do idoso na sociedade melhorem muito, porque ainda existe muito preconceito com o idoso no seu dia a dia. É, verdade. Como a Ana falou, né? Sim. Tem toda uma sociedade, um marketing voltado para o público jovem, né? Então é muito fechado, muito nichado, né? Uma sociedade de consumo para o público jovem. E é interessante, agora depois de um pouco mais experiente, eu estou gaguejando, tá vendo, né? E é interessante, assim, que o público idoso tem um poder aquisitivo alto, né? O público Sim. idoso tem um ótimo poder aquisitivo. E realmente é muito mal explorado. Em outros países, isso é explorado de uma maneira muito mais positiva. Ana, o Bruno Rodrigues está dando boa noite aqui para a gente, viu? Boa noite, Só para registro. prazer estar aqui na nosso bate-papo. Pois é, gente, mais Sim, perguntas? sim, às vezes Quer tu falar? falaste sobre nos outros países. Realmente, os países onde tem, por exemplo, na França, onde tem bastante essa questão da moda, né? Eles já estão colocando os idosos nos editoriais, nas capas de revista, mostrando mesmo essa nova. Eles têm uma nomenclaturazinha que eu não sei te dizer agora, mas mostrando que o idoso é essa pessoa que está contribuindo, que consome e que produz. Então, as capas de revista já são mostradas com idosas, com pessoas fazendo atividade física. Os artistas já utilizam nos seus clipes, nas capas dos seus discos idosos, pessoas fazendo todo tipo de atividade. Aqui no Brasil a gente ainda vê pouco isso, e essa pesquisa que eu citei do tsunami, que eles colocam esse nome, que é porque praticamente essa onda, né, de pessoas mais maduras, né, tá vindo, eles colocaram para remeter a isso, essa onda gigante que está chegando, ele vem para estudar essa parcela de cidadãos aqui no Brasil, para saber como é que eles estão, o que é que eles precisam, o que é que eles buscam, como eles estão vivendo, para que possa também se inspirar nesses outros países. O Bruno disse que o olá é para os dois. O Sérgio Madrigani falou, na terapia comunitária que realizo,
O idoso é sempre presente, sente-se à vontade, mas na maioria são mulheres. Seu Sérgio, o link está aí no seu WhatsApp, a gente está esperando aqui. Tente entrar, bater um papo. O Bruno falou que está aprendendo Tendo a sua sempre. contribuição, seu Muito legal. Seu Sérgio é show. A Natália falou, atualmente trabalho em um hospital de referência ao Covid. Notamos quando o paciente idoso chega, o cuidado que a família tem. E é visível saber quando a família cuida do idoso. O idoso bem cuidado, eu costumo falar que é outro nível, né? Você já vê quando ele é bem idoso, né? Quando ele vem bem arrumadinho, todo cheirosinho, né? A expressão, geralmente, entrega muito, né? Ali da felicidade, você vê alguns idosos, mesmo com um quadro de dor, né? Um quadro de alguma grave de doença física, mas com bem-estar, né? Expressando muito bem essa questão do bem-estar e do autocuidado, que eu acho que no final, na parte mais final da nossa vida, o que eu percebo é que a angústia é maior daqueles que não têm muito carinho, né? Daqueles que não sentem ali um carinho, um cuidado para consigo. Então, acaba realmente tendo aquela, poxa, será agora, né? Por que agora? E com medo, né, desse final de vida, como você falou. Sim. É também visível nos idosos que a gente trabalhava, os que tinham mais visitas, que recebiam mais visitas, que tinham mais a assistência da família, mesmo que fosse bem pouco, que a família fosse de 15 em 15 dias, de mês a mês, mas a gente sentia a diferença neles, era nítida a diferença deles. Né? E eles se sentiam até melhores que os outros. Eles diziam, a minha família vem me visitar, aqueles ali não têm a família, aqueles ali a família nunca vem. Então, eles tinham uma autoestima bem maior. A gente só trabalha para segurar a sinceridade, né? Falo alto. Minha família vem, minha família não vem. É bem isso mesmo. E é interessante que muitas pessoas têm uma ideia, sei lá, uma ideia totalmente errônea, que parece que a pessoa idosa ela vai se comportar realmente, como você falou, de uma maneira diferente do que ela se comportou durante a vida. A vida toda. Se a pessoa ela foi combativa a vida toda, foi militante de alguma causa social, quando ficar idosa, ela vai continuar tendo o mesmo comportamento. Se ela foi mais passiva, muito provavelmente ela vai ter uma tendência de manter aquele traço de personalidade. Realmente, a não ser que ela tenha alguma doença física, Alzheimer, alguma coisa que é uma doença que afeta a questão neurológica, que vai fazer com que ela mude a conduta dela, enfim, numa condição muito ampla. Senão, a tendência é se manter, né? A pessoa carinhosa ao longo da vida, por exemplo, que recebeu bons estímulos também, é difícil ela chegar no final da vida e virar uma pessoa áspera ou agressiva. A tendência é ela se manter dessa forma. Agora, uma coisa é essência, personalidade, e outra tem a ver, sim, com a questão da interação social, que é muito importante. A interação social, ela faz parte do dia a dia, do bem-estar. E aí que as habilidades sociais, elas ganham mais força, né? Porque se você está, por exemplo, é como imaginar uma pessoa num ambiente de trabalho. Se ela, o ser humano que está num ambiente de trabalho bom, ele tem uma tendência a produzir mais, ser mais criativo, ter mais confiança, consegue ser liderança. A mesma coisa, se você pega o idoso e coloca num ambiente ruim, né, a demanda comportamental dele vai mudar. Se você coloca ele num bom ambiente, a demanda, as questões dele, o comportamento dele também vai mudar. O seu Sérgio está entrando. Ana, enquanto isso, deixa eu ler. Ana Paula, sobre a pandemia, me fez pensar a situação dos idosos uma prioridade, com atendimento, respiradores, o idoso ficou ainda mais vulnerável em relação ao seu direito à vida. E ainda assim, o mais complexo, eu acho, é até mesmo o respeito, né? Porque muitas vezes nós ouvimos nessa pandemia, mas essa é a doença que só mata o idoso.
né? E outra questão também é assim, não, gente, a gente isola todos os idosos, né, por um determinado período e vamos fazer o, como é que eles chamam? Não sei o que lá de rebanho, Ana, você já ouviu falar? Não Imunidade de, estou lembrada. Imunidade de imunidade de rebanho. rebanho. Tipo assim, todo mundo pega Covid, mas a gente esconde os idosos, que, né, só eles que falecem com a Covid. Sim, A gente sabe que não é, mas, né, é o discurso. E, enfim, e aí vamos continuar a vida. E não é dessa forma, né? E não é dessa não forma. A mesmo. gente sabe que não é que vai fazer mal. Imagina se todo mundo na rua e só o idoso lá dentro de casa. Já começou a estar errado por aí, né? Já começou a estar errado por aí, assim, em relação à saúde mental dessas pessoas. E Sim. também porque vai transmitir da mesma forma. Quanto Da mais gente. mesma forma, quem sai de casa, volta para dentro de casa, está levando o vírus também. E Seu acaba, Sérgio, acaba causando outros tipos de doenças, né? De agravos. seu Sérgio pode ficar à vontade para abrir a câmera aí e o áudio, tá? Boa noite, seu Sérgio. Seu Sérgio é vaidoso, ele deve estar arrumando o cabelo. Eu estou contando o segredo dele para vocês, mas ele é impecável nas aulas ao vivo. Tá por aí, seu Sérgio? Dá um oi para ver se tá tudo ok. Seu Sérgio. Gente, quando o seu Sérgio abre a câmera, mais perguntas, comentários, dúvidas. A gente deixa também aqui para vocês até um alento, assim, uma mensagem, né? Se vocês tiverem estudantes de psicologia, psicólogos, que vem que gosta desse assunto, né? Indicar aqui no canal, a live vai ficar gravada aqui no canal, né? A aula vai ficar gravada, a palestra, e as pessoas vão poder acessar depois, né? Então, a ideia é que a gente possa estender esse debate, que as pessoas possam ouvir, né, a fala da Ana, os comentários de vocês que foram lidos, todas essas contribuições para que essa nova geração ela possa também, né, de psicólogos, ela possa de fato fazer a diferença aí em relação à saúde do idoso. A Natália falou: no começo da pandemia, os pacientes idosos não tinham direito ao acompanhante. Com isso, aumentava mais a angústia, ficavam isolados sem ninguém para conversar. E Deilânia falando que a Ana arrasou. Obrigada. Teve alguém que perguntou sobre senilidade, senescência. Isso é um Isso. assunto que eu vou colocar lá no meu Instagram, tá? Quem quiser pode seguir. Eu esqueci de colocar aqui, mas eu posso colocar para vocês. É @psicóloga Ana Monteiro. Eu já falo Fala alguns devagar assuntos para lá colocar aqui. sobre, a terceira idade, sobre Arroba. idosos, @psicóloga Ana Monteiro. E esse vai ser um próximo assunto que eu vou colocar lá, sobre essa diferença entre senilidade e senescência. Certo. Tá? Vou fazer a última chamada, seu Sérgio. Seu Sérgio, apareça. Seu Sérgio apareça.